A gente vai para a nossa quarta aula de Geografia, do sexto ano F da Escola Generoso. Essa habilidade contempla a habilidade EF06GE02, que é analisar e comparar as modificações de paisagem por diferentes tipos de sociedades, com destaque para os povos originários e comunidades tradicionais em diferentes lugares. Essa aula visa contemplar aspectos relacionados ao ambiente, às mudanças provocadas pelo ser humano e também a questões ambientais. Vou estar compartilhando com vocês a tela para a gente estar assistindo a aula simultaneamente com o CMSP. Sociedades, com destaque para os povos originários e sim, um vídeo muito interessante, né? Maior comunidade quilombola no Brasil. Preste bem atenção no vídeo. Mais de 500.000 famílias quilombolas em todo o país. E a equipe de reportagem da redação da NBR foi conhecer uma comunidade em Cavalcante, município de Goiás, a 300 quilômetros de Brasília, e mostra para você os Calungas. Os quilombos surgiram no século XVI, como grupos de escravos que se refugiavam na mata para escapar dos trabalhos forçados. Formado há 300 anos no norte de Goiás, os Calungas são a maior comunidade quilombola remanescente do Brasil. Até o início da década de 80, muitos deles ainda duvidavam do fim da escravidão. Os fazendeiros colocavam a imagem negativa na cabeça, isso principalmente aqueles mais velhos, né, para não aceitar serem identificados como quilombola, né, que ia voltar a escravidão e tal. Nos últimos 30 anos, o quilombo sofreu transformações. As cabanas de palha foram dando lugar às casas de alvenaria, mas ainda há o que melhorar. O quilombo Calunga abriga mais de 8.000 pessoas. Metade das famílias recebem o Bolsa Família, mas muitos ainda estão em situação de extrema pobreza. O artesanato e a tecelagem são fontes de renda para as mulheres da região. Não é só aqui, essa tecelagem está em todo o sítio histórico Calunga, está sendo reativado. A tecelagem. Tradicionalmente, os calungas plantavam para o próprio consumo. Hoje, esses alimentos são vendidos para a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. Em seguida, eles são transformados em merenda escolar. Antes da gente ter essas oportunidades, a gente já produzia, né? Mas era mais pouco, porque a gente não tinha quem comprar por excedente. Hoje, além da gente comer, é uma coisa puro, o excedente a gente está vendendo e colocando dinheiro no bolso para comprar um sapato, comprar uma roupa, comprar um remédio, uma passeadinha em algum lugar assim. Outra ação do governo federal no quilombo Calunga foi a construção de 157 casas. Às vezes, pessoas pensam assim, mas os quilombolas não podem mudar a característica. Não, pode sim. Pode mudar de melhor para melhor, de pior para melhor. Ter uma casinha boa, não é mudar a característica, não. Mudar perder sua identidade, ser quilombola, não. É o contrário. Ser quilombola, ele tem sempre feliz de ser quilombola, mas também morando, tendo direito de ser cidadão brasileiro, e como qualquer cidadão merece também ter uma vida digna, né? A comunidade também se mobilizou por meio do projeto Calunga Sustentável. A ação promove diversos cursos, como fabricação de cosméticos locais. Os objetivos Já está sem oxigênio. É ensinar a gente a andar com a própria perna, né? Parece que até o meu médico vai ser cancelado. Né? Pessoal, desliga o som, por favor. O colo da Duda caiu no chão. Desliga o som, por favor. Ensina como fazer daí para a pessoa dar continuidade. O projeto recebe apoio da Petrobras, que disponibilizou mais de R$1 milhão para a iniciativa. Parte desse dinheiro foi investido em aulas de inglês. Eu estou aprofundando os meus conhecimentos, né? Estou aprendendo
novas coisas que eu espero levar para a vida inteira, né? Engenho 2, uma das comunidades do Quilombo. Mais da metade da renda local vem do turismo por causa das cachoeiras, das belezas naturais da região. É muito bonito e ao mesmo tempo é muito interessante, que a gente sabe que tem uma história de anos atrás e aí acaba aproximando um pouco a gente da história. Eu não sei, é meio mágico. A Lei Áurea libertou os escravos em 1888, mas até hoje, quilombolas como seu Cirilo lutam para ser reconhecidos não apenas nas páginas dos livros escolares, mas também na história que é escrita dia a dia. Daquele tempo para hoje, eu me senti jovens, a mesma coisa, melhor que a minha juventude, que a gente tem, sabe? Que a gente procurar nosso direito, sabe? Que é uma cidadania qualificada, coletiva. Então, isso para nós para mim, eu me sinto hoje como se fosse um jovem de 15 anos. Interessante, né? Mostra aí uma comunidade quilombola, né? Eles falaram até na questão aí da atribuição dos calungas, né? Calungas foram lá os descendentes dos africanos, né, que foram escravizados aqui no Brasil, principalmente trabalhando nas minas de ouro, né, que aí fizeram essas comunidades que são comunidades autossuficientes, tem que deixar bem claro isso aí, né, e logicamente com o passar do tempo, né, eles foram se aprimorando e o excedente, né, como foi falado aí no vídeo, eles acabam ou trocando por produtos ou vendendo aí nas cidades, né, então essa comunidade aí vive lá do estado de Goiás, tá certo? E, logicamente, né, quando a gente fala em comunidades, principalmente comunidades tradicionais, que vivem em terras original. Vou pegar um texto que vai abordar um pouco sobre a utilização do espaço geográfico. Esse vídeo que acabou de passar, ele fala sobre essas pessoas que saíram fugidas de fazendas e que transformaram o local onde eles vivem em local de pessoas que sofreram muito com fazendeiros, com donos de terra, e fizeram o seu próprio ambiente, se tornaram autossuficientes, cada vez mais eles produziram para o seu próprio consumo, e atualmente eles fazem trocas de mercadorias por outras mercadorias. Aqui a gente vai pegar essa parte do espaço geográfico. Quem pode começar a ler, por favor? Eu posso começar? Pode, por favor. O espaço geográfico. No decorrer da sua evolução, o ser humano tem se relacionado com a natureza por meio do trabalho e seus conhecimentos técnicos, transformando diferentes lugares em paisagens da Terra. Ao transformar lugares em paisagens, o ser humano acaba constantemente construindo e modificando o espaço geográfico. Espera só um pouquinho. Antes desse pessoal ir lá para aquela região é uma região de mata. Região totalmente de árvores, não existia nem nada ali. Como eles precisavam de local para viver, a primeira coisa que eles precisavam de recursos água, animais, local de pesca, e cada vez mais eles foram se tornando autossuficientes. Assim, o espaço geográfico. Pode continuar. Assim, o espaço geográfico compreende todos os espaços da superfície terrestre que o ser humano ocupa e transforma direta
ou indiretamente, por meio de de sua relação com a natureza. Para. Outra pessoa pode continuar? Posso ler? Pode. Desse modo, podemos dizer que o lugar onde moramos e os lugares com quais nos relacionamos por meio de produtos que consumimos, por exemplo, fazem parte do nosso espaço geográfico. Vivemos no espaço geográfico e atuamos em sua construção e transformamos, como podemos observar nos exemplos das fotografias a seguir. Só para deixar bem claro para vocês, guardem na sua cabeça, espaço geográfico é aonde a gente vive, é com quem a gente relaciona, é o local onde a gente faz os nossos produtos, é o local onde a gente faz dormitório, é todos os locais da Terra. Espaço geográfico é isso. Ok. Onde a gente faz as nossas compras e etc. Pode continuar aqui. A geografia analisa... Peraí. Onde que parou, professor? Aqui embaixo. A geografia analisa as relações... A geografia analisa as relações entre sociedade e natureza que se desenvolvem no espaço geográfico. Para aí. Então, ela está dizendo o seguinte, que o ser humano mais a natureza, você tem o quê? O espaço geográfico. O espaço geográfico não é um e não é o outro. Porque quem analisa o ambiente é o ser humano. O único ser na Terra que consegue ter distinção para fazer esse tipo de análise é o ser humano. Ao mesmo tempo que sem a natureza, o ser humano também não iria viver. Pode continuar. Assim, procuramos compreender de que forma as relações sociais e as dinâmicas da natureza. Professor, aqui no lado eu não consigo ler porque está com... Não, tudo bem, pode continuar. Ele está dizendo ocorrem. Interagem em diferentes lugares do planeta. Também é importante... observar de que maneira essas ocorrências e interação permanecem ou não registradas nas paisagens terrestres. Pode continuar. Muitas vezes, ao estudar geografia, necessitamos do auxílio de outras ciências para compreender certos aspectos do espaço geográfico. Quando estudamos, por exemplo, o modo de vida, as técnicas e as características do espaço habitável do nosso antepassados, há milhões de anos buscamos os conhecimentos desenvolvidos pela arqueologia. Vamos dar um exemplo? Quando você estuda os conhecimentos adquiridos, por exemplo, pelos egípcios, pelos povos maias, incas, astecas, os babilônios, são todos povos que existiam um conhecimento na região. E através da arqueologia, que é a arte de escavação, você consegue distinguir o que está ali escondido, o que foi deixado de rastro por essa sociedade humana. Assim como essas pessoas que faziam as suas casas em palhas e que agora estão migrando para a alvenaria, estão fazendo casas de tijolos. Essas pessoas estão deixando rastros naqueles locais. E com o tempo, com o passar dos milhares de anos, se alguém fizer uma arqueologia naquela região, vai saber como aquela sociedade vivia. Pode continuar. Portanto, por meio dos estudos geográficos, podemos conhecer melhor a realidade do lugar onde vivemos. E como ele se relaciona... relaciona com diferentes lugares do espaço geográfico. Podemos também refletir sobre ações e as transformações que elas realizam nas paisagens terrestres, principalmente reconhecer qual a nossa participação na construção
e na transformação do espaço geográfico. Ele está dizendo o seguinte, pessoal, se você tem um ser humano que modifica o meio, com certeza o meio vai ocorrer uma grande transformação. Porque se você deixar só para a natureza modificar o meio, vai precisar de milhares e milhares de anos para que aquele meio seja alterado. A natureza não tem a capacidade humana de fazer modificações muito rápidas, a não ser em explosões vulcânicas, entre outros que ocorrem em apenas poucas partes do planeta. A paisagem e o patrimônio cultural da humanidade. Pode continuar. Peraí. Ao observarmos a paisagem de alguns lugares, podemos não perceber o quanto da história da Terra e da humanidade ela os carregam. Por sua importância, lugares como esses são considerados patrimônios culturais ou patrimônios naturais. Os patrimônios culturais estão ligados à identidade cultural e à memória dos mais diversos povos, por preservarem parte da sua trajetória em diferentes momentos históricos. Já os patrimônios naturais são formação físicas, biológicas e geológicas, que, por sua relevância estética e científica, precisam ser preservados. Vamos pegar o Rio de Janeiro. Me fala para mim um patrimônio cultural no Rio de Janeiro. Lembrando que cultural é feito pelo ser humano. Alguém pode me falar? Um que fica assim, ó. Pera, professor, eu esqueci o nome. O Cristo, não é? Isso, Cristo Redentor? Isso, Cristo Redentor. E agora uma paisagem natural. Você vai de bondinho. A praia? Nunca vi. Oi? A praia de Rio de Janeiro? Não. Tô dizendo Nunca ouvi falar. O Pão de Açúcar, gente. Você sobe de bondinho? Ah, o mercado? Não, que mercado não. Ah, um que leva meio que pras montanhas, assim, não é? Açúcar. Aqui, gente. Olha o Rio de Janeiro aí, ó. Olha o Pão de Açúcar. É uma paisagem natural, ó. Que foi feita pela própria natureza. É ou não é lindo? Aí, ó. Sim. Sim, muito lindo. Isso é uma paisagem natural. Agora, uma paisagem cultural é o Cristo Redentor. Duas paisagens diferentes no mesmo local. Aqui tá dando exemplo do Brasil, ó. Aqui as cataratas, lá de Foz do Iguaçu. E aqui acho que é Salvador. Salvador é a primeira capital do Brasil, onde tiveram diversas igrejas católicas erguidas pelos portugueses. Aqui é uma paisagem cultural, viu, gente? Que isso aqui foi feito pelo ser humano, ó, as pirâmides egípcias. Essa central é a pirâmide de Gizé, que é a mais importante entre todas, e depois a dos seus filhos aos lados. Tem mais de 2.500 anos. Então, só para a gente reforçar, ele está falando sobre paisagem natural e cultural, e também falando sobre o espaço geográfico. Quando a gente fala em espaço geográfico, você está falando sobre todo o ambiente, seja ele cultural, seja ele natural, é o todo que existe no planeta Terra. Tudo bem? Sim. Aí eu peguei algumas paisagens aqui, vocês vão falar para mim, olha como era e olha como está. A paisagem natural da ilha de Manhattan, em Nova York. Vocês estão conseguindo observar? Sim. Sim. Ó, vê se ficou melhor agora. Assim era como era a ilha de Manhattan. A principal ilha de Nova York e a principal cidade
econômica do mundo. A economia mundial está rolando nesse local aqui. Olha como era e olha como está. Mudou bastante. Olha. Mudou muito. Irreconhecível, né? Sim. Como era antes, cheio de natureza. Olha, depois eu peguei aqui, ó. Eu peguei mais alguns exemplos, ó. Olha como era em 1856 e olha como é em 2019. 1856 já era muito diferente daquele primeiro que a gente viu aqui, ó. Já haviam bastante casas, distritos, ruas, uma formação já de cidade para a época. Aqui uma visão geral do início, ó. Aqui já é no século XX, ó. Olha como ela começou a crescer para cima. Começaram a crescer bastante prédios. Por quê? Por que cresceram prédios? Porque a ilha era tão pequena que você precisava atender a demanda de pessoas. E para isso, o único jeito era crescer para cima, já que Eles não dava para crescer. destruíram 2 prédios para poder construir. Aqui eu peguei uma outra cidade chamada Jerusalém. Jerusalém é a principal cidade, ou a mais disputada de toda a história humana. Ela foi invadida 72 vezes ao longo da história. Ela é a cidade milenar para os católicos, islâmicos e também os judeus. Essa cidade é onde Jesus foi crucificado, é onde Jesus foi crucificado, os judeus tinham o seu principal reino, que foi destruído pelos romanos, e onde eles fazem procissão, que é a cidade de Davi, que é conhecido pelos judeus, e para os islâmicos é onde Maomé, que é como se fosse o Jesus para os islâmicos, ascendeu aos céus, foi aos céus através de Jerusalém. Por isso que essa cidade foi disputada por milhões e milhões de anos, e é até hoje. E ela era uma uma vilinha assim, ó, antigamente. Isso há quase 2.500 anos atrás. Ela era um nada. Aos poucos, os seres humanos começaram a viver na região, começaram a fazer os primeiros templos. Esse aqui é o Templo de Salomão, é a época de Davi, onde os judeus pregavam e tinham a sua Arca da Aliança nesse local. E depois, com a invasão romana, ela foi destruída, e até hoje os judeus lamentam essa destruição, batendo a cabeça no muro de entrada. Eles acham que a culpa dessa destruição do templo é deles. E também a gente tem a Jerusalém atual. A Jerusalém atual, ela é uma cidade internacional, ela não tem um povo específico. Ela é tão disputada por 3 povos distintos que ela é considerada pela humanidade como uma cidade internacional. Ela é de todos, por ser uma cidade muito sagrada. Mas observem como ela era, olha como ela se tornou, e olha como ela está hoje. Aqui ocorrem diversas escavações arqueológicas, que remontam aos tempos de Jesus, que remontam ao tempo antes de Jesus, e milhares de anos antes. Vamos pegar um pouquinho mais abaixo, que eu baixei aqui, o Egito. Olha o Egito como que era antes. O Egito era um local onde você tinha uma vazão de rio, que é o rio Nilo. Ele quando ele deságua no mar, mas antes de desaguar no mar, ele faz a região toda se tornar bastante fértil. A fertilidade dessas terras fez com que vários povos fossem morar no Egito. Inclusive, as primeiras civilizações humanas mais civilizadas partem dessa região do Egito, da Mesopotâmia. E ali foram construídas as primeiras pirâmides que a gente tem construído até hoje. Elas são marcos humanos até hoje, além de outros milhares de artefatos construídos por essas populações que permanecem até hoje.
a gente tem o Egito atual. Esse é o Egito atual, já bem mais constituído de cidades. Pode ver que ela já tem pontes que atravessam de um lado para outro, mas essa região ela é extremamente verde, diferentemente dos centros do interior do país, graças a esse rio que transforma suas margens em um local extremamente fértil para a produção de alimentos. Olha como era o Egito na época dos faraós, dos reis egípcios, e olha como está atualmente, a diferença. Isso é principalmente graças à mão de obra humana, que é capaz de transformar o ambiente muito rapidamente. Tanto que se você pegar umas fotos de Santo André dos anos 50 e atualmente, a cidade já não tem quase nada de resquícios daquela época. A cidade foi totalmente transformada ao longo dos anos. Tudo bem, pessoal? Sim. Sim. Vou postar uma atividade para vocês. Vocês estão tendo alguma dificuldade de usar esse modelo de informes? Não. História? Tranquilo, né? Sim. Eu vou usar esse que é mais fácil para mim corrigir. Outro, Pode falar. essas fotos tem no Google Classroom, não tem? Tem. Tá tudo lá no Google Classroom. Só vocês acessarem. Tá aqui na quarta aula. Ó. Tá vendo? Quarta aula. O texto tá aqui. Tá tudo aqui, ó. O vídeo da aula, se vocês quiserem assistir. Eu vou passar uma atividade bem simples para vocês respondam. Só uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês. Toda vez que vocês fazem uma atividade, vocês estão ganhando presença. Toda vez que vocês deixam de fazer uma atividade, vocês ficam com 4 faltas. Então, façam todas as atividades. E, por fim, essas aulas que eu gravo, que eu passei para vocês, eu posto aqui, ó, em atividades, aulas Google Meet, tá vendo? Eu acompanho. Então, eu posto tudo aqui, se vocês quiserem assistir depois, ou quiserem dar uma olhada, tá aí disponível. Tudo bem, pessoal? Sim. Uhum. Alguém tem mais alguma dúvida? Não. 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 Todo mundo sabe o que é espaço geográfico? Sim. O que é Sim. espaço geográfico, gente? Sim. Todos os lugares do mundo? Isso, todos os lugares. Seja ele ambiente natural ou seja ambiente cultural. Todos os lugares. A gente falou também sobre a questão cultural e natural. E como o ser humano movimenta o ambiente. Essa foi a aula de hoje. Bem simples, né? Sim. Então, beleza. Amanhã eu espero vocês, 2 horas. Até mais, gente. Tô desligando aqui, depois eu posto as atividades para vocês responderem. Ok. Tchau, tchau. Tchau.